um pouco sobre como é que começou a empresa, como começou o Melhor Envio, como a gente cresceu, e também sobre o exit e como é que está sendo agora depois do exit, né? E antes de começar a contar a nossa história, eu queria explicar para vocês rapidinho sobre o nosso modelo de negócio. O Melhor Envio é um meio de frete do e-commerce brasileiro. O que a gente faz é conectar milhares de lojas virtuais de todo o país com várias transportadoras. Então, através do Melhor Envio, uma loja virtual consegue comprar fretes de diversas transportadoras com um preço mais barato, com mais praticidade, com mais tecnologia do que ela teria se estivesse comprando sozinha direto com a transportadora. Então, ela acaba ficando mais competitiva em relação ao frete. E tem mais praticidade também. E a transportadora, através do Melhor Envio, tem acesso a uma quantidade muito grande de lojistas e, de uma vez só, tem um faturamento alto com a gente, né? Sem precisar ter um contrato com cada lojista. E fazendo isso, intermediando fretes para uma quantidade muito grande de lojistas, a gente conseguiu encerrar 2020 com mais de 100 mil lojas atendidas no ano. Então, mais de 100 mil lojas compraram fretes com a gente lá em 2020. E o dado é de 2020, porque agora a gente faz parte de uma empresa de capital aberto, né, e não dá para abrir dados toda hora. Então, eu peguei a informação de quando aconteceu o exit. E, bom, agora começando sobre a história do Melhor Envio, vou começar por antes do Melhor Envio, em 2012, eu tinha um e-commerce que se chamava Loja Random. Era uma loja virtual que eu vendia principalmente produtos de desenho japonês. Vendia outras coisas também, mas principalmente produtos relacionados a anime. E por isso, lá em 2012, além de vender pela internet, eu também comecei a testar vender produtos em eventos. Eu sou esse rapaz aqui simpático com cabelo diferente. É um dos primeiros eventos de desenho japonês que eu fui esse. E em 2012 também foi quando eu tive a notícia de que eu ia ser papai. E um grande incentivo a mais para continuar correndo atrás e tentar aumentar o faturamento, né? Aí com essa notícia eu decidi focar em trabalhar em eventos, porque os eventos acabavam me dando mais faturamento do que a loja virtual. Aí por isso lá em 2013 eu mudei para São José dos Campos, eu sou natural de Pelotas, fui para São José dos Campos para ficar perto da minha filha. E aqui em São Paulo também tem muito mais eventos de anime do que em Pelotas, do que no Rio Grande do Sul. Eu sou o rapaz ali de cabelo pontudo. E aí nessa época de 2013, 2014, eu foquei bastante em atender em eventos. Em 2013 deu bastante certo. Eu consegui montar um apartamento em São José dos Campos, estava dando certo. Em 2014, no primeiro semestre, também estava dando certo. E aí, no segundo semestre de 2014, eu comecei a ter prejuízo com os eventos. Os eventos ficaram mais caros para mim participar e eu não estava conseguindo vender o suficiente. E aí, com isso, eu acabei empatando as contas ou tendo um prejuízo, um evento atrás do outro, no último semestre do ano. E assim eu encerrei 2014 quebrado. Com uma dívida de mais ou menos uns 50 mil reais, eu voltei para a minha cidade natal, para Pelotas, vendi o que tinha em São José dos Campos, voltei para a casa do pai, para reduzir custos e começar um negócio novo, né? E aí, o negócio que eu escolhi começar lá em 2015 foi o Melhor Envio. E nesse setup incrível aqui que está na tela, foi onde eu codei o protótipo do Melhor Envio. Em 3 meses, eu passei estudando sobre como programar web, desenhando como é que ia ser o modelo de negócio, a empresa. E em 3 meses eu consegui criar o protótipo nesse setup incrível aqui. Eu estou passando rápido aqui na apresentação, que tem o tempo certinho, mas foi uma época bem difícil, porque eu estava atendendo na loja virtual, estava precisando postar os produtos para me manter, e em paralelo, aprendendo a programar web, eu nunca tinha programado web, e a montar essa empresa, esse modelo de negócio novo, né? Felizmente deu certo, e no 4º mês, depois de ter começado o projeto, era mais ou menos assim o protótipo do Melhor Envio. E com esse site a gente começou a vender, a intermediar fretes pela internet. A gente, eu digo eu na época, né? A empresa na época. E aí, depois de ter começado as vendas, a cada mês a gente estava dobrando, ou mais do que dobrando, o faturamento, mês a mês. Com isso, depois de um tempo, eu tive a entrada do meu primeiro sócio, o Jean, e a gente seguiu trabalhando focado no Melhor Envio. A gente mudou a sede da empresa, que antes era o meu quarto, para a sede da empresa do GE, que ele tinha uma empresa de produção de sites.
Depois disso, uma semana depois de ter ido para essa sede dele, a gente entrou para a incubadora de startups da Universidade Católica de Pelotas, mudamos de novo para a nossa terceira sede. E a gente estava crescendo muito bem na época, em 2015, dobrando mês a mês, ou mais do que dobrando, até que chegou nosso primeiro grande desafio como empresa. Em outubro de 2015, os Correios rescindiram o nosso contrato. Eles tentaram, entraram em contato, me chamaram para uma reunião, tentaram aumentar o nosso preço, a gente não aceitou, e em resposta eles deram um aviso de rescisão em 30 dias, e com isso, quando chegou esse prazo dos 30 dias, a gente perdeu 100% dos faturamentos da empresa, né? Que a gente só intermediava na época Correios. Com isso, a gente montou um processo, abriu um processo contra os Correios e fomos à luta, né? E conseguimos, com um jurídico muito bom, uma liminar que fez com que os Correios, garantisse que os Correios continuassem nos atendendo. Então, com essa liminar, a gente voltou a intermediar o frete dos Correios e voltamos a vender. A gente voltou a crescer, o faturamento voltou a seguir crescendo mês a mês. No comecinho de 2016, a gente participou do programa Startup RS, que é um programa do Sebrae, de lá do Rio Grande do Sul. A gente ficou entre uma das 3 empresas homenageadas pelo programa. E estava dando tudo certo, até que no final do primeiro trimestre de 2016, a gente perdeu a nossa liminar. O jurídico dos Correios, muito bom, por sinal, conseguiu derrubar a nossa liminar e com isso a gente de novo perdeu 100% dos faturamentos da empresa, porque na época a gente ainda trabalhava só com Correios. A gente também sofreu uma fraude nessa época, lá em 2016. A empresa era muito menor, né? E com isso acabamos perdendo todo o caixa da empresa. Então, estou passando rapidinho aqui na apresentação, mas foi uma época muito difícil, vários meses sem dinheiro. Foi um período bem complicado para a empresa, para o psicológico dos sócios, para tudo. Mas a gente continuou, a gente perseverou. E eu, na época, nosso único programador, consegui terminar uma integração com a Jadlog, nossa primeira transportadora privada. E aí, com isso, mais do meio para o final do ano, a gente voltou a intermediar fretes, agora de uma transportadora privada. Conseguimos o nosso primeiro investimento e aceleração pela ACE, também no final de 2016. Fomos contemplados por um investimento do Sebrae para continuar investindo e desenvolvendo tecnologia. E no final do ano de 2016, o nosso jurídico, muito competente, conseguiu trazer de volta a nossa liminar com os Correios. Então, a gente voltou a ter Correios no final do ano. Então, a gente começou em 2017 com Correios, com Jadlog, com investimento e acelerando. E depois que a gente terminou o período de aceleração da ACE, a gente fez uma nova captação, dessa vez com a Bossa Nova, esse investidor incrível, e seguimos crescendo cada vez mais. Em 2017, a empresa não era mais só Correios, a gente tinha transportadoras privadas também, Jadlog, Latam Cargo, Via Brasil. E a gente estava desenvolvendo também mais produtos, a gente já tinha o Melhor Rastreio, que é o sistema de rastreamento que os nossos clientes usam até hoje, para rastrear suas encomendas passadas pelo Melhor Envio. A gente mudou de sede, fomos para o Parque Tecnológico de Pelotas, e a empresa continuou crescendo, a gente teve que mudar de sede de novo, para uma outra sala no Parque Tecnológico de Pelotas, maior. Em 2018, a empresa continuou crescendo, atendendo cada vez mais clientes, batendo mais metas, aumentando o faturamento, muitas comemorações, muitas garrafinhas de champanhe estouradas. E em 2019, a gente conseguiu marcar uma reunião com a presidência dos Correios em Brasília. E nessa reunião a gente explicou para eles como é que funcionava o modelo de negócio. Foi a primeira vez que a gente conseguiu parar e conversar mesmo, explicar como é que a gente trabalhava para alguém do alto escalão dos Correios, né? E eles entenderam, e a partir dessa reunião, os Correios passou a ser um grande parceiro nosso, em todos os sentidos da palavra, nosso grande parceiro que a gente tem hoje, além das transportadoras privadas, claro. E com isso deu fim à questão do processo, e a gente está muito bem com eles, faz campanhas de marketing juntos, várias coisas. E em 2019, eu com meus outros 2 sócios, o Bruno e o Maurício, a gente inaugurou a nossa nova sede, que é a sede que a gente tem hoje. Tem uns 750 metros quadrados lá em Pelotas. A inauguração foi muito legal. A gente fez um selo comemorativo com os Correios também, para comemorar a nova sede. Foi uma coisa muito legal, muito bacana, e a gente seguiu trabalhando de lá, né? A sede foi feita pensando em até 120 pessoas, tinha bastante espaço na época ainda.
enfim, o tempo passou, a empresa cresceu, chegou 2020, o início do Covid, né? Essa foto é da nossa última aglomeração como empresa, com toda a empresa num lugar só. Foi a nossa comemoração de 5 anos do Melhor Envio. Depois disso, na segunda-feira, depois dessa foto, que foi no final de semana, a gente começou a trabalhar remoto, todo mundo de home office, ninguém trabalhando na empresa. E a partir disso, a gente seguiu remoto até hoje. A gente passou a contratar pessoas de todo o país. Antes, 100% do nosso time estava em Pelotas. Hoje, metade do time está em Pelotas. O resto está espalhado por várias cidades, vários estados do país. E nessa mesma época que a gente estava comemorando os 5 anos do Melhor Envio, a Localweb estava abrindo capital, estava fazendo o IPO. E mais ou menos na mesma época que a gente começou a conversar com o pessoal da Localweb, a gente teve o primeiro contato com eles e começamos as negociações com eles para falar sobre essa parceria, essa grande parceria, essa aquisição do Melhor Envio pela Localweb. E depois de uns 9 meses, um pouco mais de 9 meses, conversando com eles, fazendo diligência, negociando, de um trabalho longo, a gente conseguiu fechar com a Localweb a aquisição. E essa foto aqui é do dia que a gente divulgou para o mercado e para a nossa empresa, para o nosso time, sobre esse novo grande parceiro agora, que era a Localweb, né? A gente levou os gerentes da empresa, os gerentes e diretores para a sede do Melhor Envio, e todo mundo de máscara ainda, né? E fizemos uma call com toda a empresa, isso de manhã, no comecinho da manhã, para explicar sobre a aquisição. Foi muito legal, um momento muito bom. E aí, depois de todo esse processo, eu levantei alguns pontos aqui, se eu pudesse dar dicas para vocês, caso alguém vá passar por um processo de exit também, eu acho que essas seriam boas dicas. Revisar o capital social, que é possível que se tenha, às vezes se tem possibilidade de fazer um aumento de capital. Quando tu está pensando em fazer um exit, pode ser uma coisa muito boa para os vendedores. Uma holding patrimonial, pessoal, acho que vale a pena se estudar, pode valer a pena ou não se fazer, né? Mas isso pensando bem antes de um exit, né? Pensar em holding para organizar os seus investimentos, enfim, pode ser legal. Agora, com certeza, é muito importante tu contar com a ajuda de um advogado que tem experiência nesse tipo de negociação, no teu tipo de empresa ou no tamanho de empresa que tu tem, pelo menos, alguém que tenha bastante experiência com alguma coisa parecida com o negócio que tu está fazendo, eu acho que é muito importante. Com certeza, contar com a ajuda dos teus investidores, eles vão conseguir dar dicas e trazer experiência que às vezes a gente não tem, né? Eu não tinha nenhuma experiência com exit, com venda de empresas, então contei muito com a ajuda dos nossos investidores. E, no nosso caso, eu tive a felicidade de poder contar muito com o nosso time, porque na época do exit a gente já estava bem estruturado, com diretores, gerentes, todo mundo sabendo quais coisas que tinham que fazer, com as suas responsabilidades e com a sua autonomia para fazer o trabalho. Então, eu consegui ficar focado durante esses 9 meses na negociação, sem prejuízo à operação. A operação seguiu sendo tocada pelos meus sócios, os diretores, pelos gerentes, que a gente confia muito também, e eu acho que foi essencial contar com esse time incrível durante essa negociação. E da divulgação também, eu acho que é importante a gente prestar atenção, se preocupar na hora da divulgação. A gente se preocupou bastante em como divulgar para o nosso time sobre a aquisição, e quando a gente fez a divulgação, a gente explicou que a gente ia ter agora esse grande parceiro, que era a Localweb, que a gente ia fazer parte de um grupo muito maior, e isso ia trazer vantagens para a empresa, que ia poder crescer mais, ia ter mais investimento, ia ter sinergias a explorar com as empresas do grupo, que a gente, além de ser bom para a empresa, ser bom para o cliente também, porque a gente crescendo mais, tendo mais investimento, ia conseguir desenvolver mais coisas para o nosso cliente e atender cada vez melhor ele. E que também ia ser bom para todo o time, para os funcionários mesmo do Melhor Envio, fazendo parte agora de uma empresa maior, com capital aberto, iam ter mais benefícios que não tinham antes, e aumentou consideravelmente os benefícios dos funcionários, né? Aí a gente fez essa divulgação e todo mundo super empolgado lá na cal, com a tacinha de champanhe. Deu problema no Google, a transmissão caiu no meio, enquanto a gente estava conversando, mas conseguimos voltar a transmissão depois.
E foi bem positivo, foi muito legal, o time ficou bem feliz. Depois eu fiquei sabendo que algumas pessoas tinham dúvida se era uma coisa boa, se não era, mas como a gente estava todo mundo tão empolgado e tão positivo, eles pensaram, deve ser bom mesmo, então, né? E realmente foi bom para todo mundo, para os clientes, para a empresa e para o time. Foi e tem sido, né? E a gente fez a divulgação para o mercado do nosso lado também, para a nossa base de clientes. A gente escolheu essa forma para comunicar aos clientes, né? Como colocando a Local Web como um sol desse sistema solar, e que agora a gente faz, agora o universo do e-commerce está completo com o Melhor Envio também, né? E, bom, aí a gente negociou bastante, fechou o negócio, divulgamos para a empresa, para o mercado, para os clientes. E o que acontece quando tem uma grande negociação com uma empresa de capital aberto é que geralmente sai um fato relevante, né? E aí quando sai um fato relevante, sai em tudo que é jornal. Esse jornal daqui é o principal jornal de lá de Pelotas, da minha cidade natal, da sede da empresa. E notícias como essa saíram em vários jornais, vários lugares. E aí a primeira impressão, a primeira sensação é, pô, que legal, reconhecimento. Essa notícia aqui, ela está dentro de uma postagem da Prefeitura de Pelotas. Foi postado pelo Instagram da Prefeitura até. Tipo, pô, super legal o reconhecimento, né? Mas aí o segundo pensamento é, que medo. Porque está todo mundo vendo aí uma cifra enorme e o pessoal não tem noção de como é que funciona um exit, né? Não, sei lá, devem achar que a gente anda com isso daí no bolso, não sei, que todo mundo ficou com uma quantidade enorme de dinheiro. Então dá um medo também, né? Pouco depois do exit, uma funcionária nossa, uma gerente da empresa, comentou que tinha ido, estava num salão de tatuador, foi fazer uma tatuagem, né? E aí perguntaram para ela com o que ela trabalhava. Ela falou que trabalhava com atendimento. Perguntaram à empresa, ela falou que era no Melhor Envio. E quando ela falou o nome do Melhor Envio, ficou um silêncio no salão. Estava todo mundo conversando, os tatuadores, os funcionários, todo mundo conversando, e aí ficou aquele silêncio. E aí daqui a pouco eles começaram a conversar, a viajar em valores, que cada um deve ter pelo menos tanto. Imagina que se sequestram uma pessoa dessa. Aí, quando chegou essa conversa bizarra em nós, dá um medo, né? E aí, com isso, eu fui conversar de novo com os nossos investidores, amigos e conhecidos que têm alguma exposição, para pedir dica do que fazer agora, né? Agora que se tem essa exposição. E algumas dicas importantes, eu acho que foram essas. Sobre não falar sobre dinheiro na mídia, eu acho que isso daí não dá para fugir depois do fato relevante, saiu em tudo que é lugar, né? Mas para quem não precisa ter um fato relevante assim, pode ser um benefício, né? Não abrir, manter low profile, não andar com a camiseta da empresa depois do exit, eu acho que foi uma boa coisa também, não chamar tanta atenção do pessoal lá em Pelotas, né? Eu acho que quanto menor a cidade, pior a exposição, né? Mais as pessoas comentam. Morar em condomínio fechado foi uma dica muito importante. A tranquilidade que eu tenho hoje, morando no condomínio fechado, é muito boa. E antes de conversar com eles, eu estava pensando em comprar uma casa num condomínio aberto. E, foi muito boa a conversa, só por isso já valeu muito a pena. Morar em lugar que tem a gente com mais dinheiro também, uma ótima dica, né? A segurança dos outros ajuda na tua segurança, tu ficar menos visado também, muito bom. E depois sobre a parte de investimentos, agora, se tem liquidez, o que se faz com ela? Vamos aplicar, vamos investir. É muito importante contar com um bom advisor de investimentos, pensar em dolarizar e abrir conta em corretora também, não ficar só nos bancos. São dicas que me passaram que me ajudaram bastante nesse começo do pós-exit, né? E aí, enfim, 2021 começou, passou o exit, vieram as dicas, e aí começou esse período de adaptação. Na Local Web a gente tem bastante liberdade na operação, bastante habilidade para trabalhar, eles não têm muita interferência no dia a dia, mas agora a gente faz parte de uma empresa que tem capital aberto, uma empresa muito grande, com um dono diferente também, né? Agora o grupo é o dono da empresa. Com isso algumas coisas mudam, né? A gente precisa se preocupar mais com compliance, com segurança, tem algumas rotinas que não se tinha antes, tudo coisa que vem para somar, vem para o benefício, para profissionalização, para a melhoria do negócio, né? Mas é um período de adaptação que se tem. Agora, por exemplo, a gente fecha o budget no final do ano, depois trabalha ao longo do ano para seguir aquele budget. Qualquer coisa diferente, se conversa com o grupo, são bem acessíveis, né? Se negocia,
é bem tranquilo essa parte, mas é uma coisa diferente que a gente não tinha antes, né? Que era, pensando em comprar alguma coisa, antes da aquisição era, a gente tem dinheiro? Temos, faz sentido essa compra? Faz, tá, então vamos comprar. Era mais ou menos assim, né? Aí agora você tem mais processo nas coisas, é mais organizado e faz todo sentido quando se pensa que é uma empresa muito maior, né? Tem que ter esse tipo de coisa. Mas na operação a gente segue com muita liberdade, o pessoal não interfere no dia a dia. Isso é muito bom também. Confiam bastante em nós, no nosso trabalho. E em 2021, a gente continuou crescendo, fechamos mais de 300 funcionários, mais de 300 colaboradores no Melhor Envio. Então, hoje, mesmo que a gente quisesse levar todo mundo para Pelotas, para a sede, não ia ter como, não ia caber, a sede cabe no máximo 120 pessoas, né? No comecinho do ano, eu participei do podcast do Thiago Negro com o Kepler. Foi bem legal, perguntaram sobre como é que estava sendo, sobre o Exit. E teve um momento que me perguntaram o que eu tinha comprado de diferente, se eu tinha comprado alguma coisa legal. E aí eu respondi que eu tinha comprado um PlayStation 4. E o pessoal deu risada. Porque era um Play 4 ainda, não era nem um Play 5, né? E isso daí foi bem no começo, bem pouco tempo depois do Exit. Eu acho que não tinha me adaptado ainda à nova realidade, não tinha caído a ficha. E era essa coisa diferente que eu tinha comprado mesmo. Aí, hoje, eu estou morando numa casa diferente, uma casa melhor, então a realidade mudou. Já precisei de um tempo, mas a realidade mudou um pouco. Essa foto do meu aniversário de 30 anos, no ano passado, foi muito legal. Aniversário, a festa foi incrível, na casa nova, com a família, com amigos. Foi uma festa muito boa mesmo. E foi bem emocionante. Então, hoje, se me fizesse essa pergunta hoje de novo, tem algumas coisas legais que eu comprei além do Play 4 também. Melhor empréstimo. Isso daqui não é um produto nosso, nem nada assim. Coloquei para me lembrar de falar também sobre o empréstimo que o meu pai tinha me feito na época que a gente estava praticamente quebrado, que eu estava praticamente quebrado, né? Que eu voltei para Pelotas devendo 50 mil. O meu pai emprestou um dinheiro para mim não ter que falir, né? Eu podia continuar trabalhando. Ele me emprestou esse dinheiro, eu foquei em trabalhar no Melhor Envio, em construir a empresa. E a empresa foi crescendo, mas principalmente no começo a gente teve bastante perrengue, que nem eu comentei, né? Então eu não consegui pagar ele, né? E a gente fez um acordo que eu ia pagar depois, conforme a empresa crescesse. Infelizmente meu pai faleceu em 2018, mas se ele tivesse ficado com a gente até o final, até o Exit, ia ter sido o melhor retorno sobre empréstimo da história. Ou um dos melhores, pelo menos. E infelizmente ele não recebeu esse dinheiro, mas essa confiança que ele depositou em mim, esse empréstimo, esse trabalho que a gente fez, o Exit, não retornou para ele, mas retornou para a nossa família. Minhas irmãs estão estudando, estão cursando faculdade, têm muito mais conforto hoje, minha filha também. Então, são coisas que impactaram depois do Exit, ajudou muito a melhorar a vida da minha família. Pensando assim no Éder Pessoa, o que aconteceu depois, foi uma grande diferença. Aí agora, em 2020, além das coisas legais que eu comprei, agora dá para viajar mais, dá para ir para os lugares que eu quero, participar dos eventos que eu quero, sem me preocupar tanto, né? Participei agora do SXSW por último, fiz essa coisa aí lá nos Estados Unidos, que é um skydiving dentro de tipo, pular de paraquedas dentro de um lugar fechado, é um túnel de vento muito legal. E aí hoje sigo trabalhando, sigo focado na empresa, mas eu tenho uma qualidade de vida muito melhor do que antes e eu acho que é muito importante uma tranquilidade que eu tenho que eu não tinha antes, que era... Eu acho que antes eu sempre tinha no fundo um pequeno medo constante de que fosse dar errado. Que aí deu errado 2 vezes, o Melhor Envio, eu dei errado uma vez antes, então tinha esse medo de que fosse dar errado e que eu acabasse... tinha muita gente que dependia da gente, né? Agora tem mais ainda, 300 pessoas, mas já era uma quantidade muito grande de pessoas. E agora com esse, a gente fazendo parte de um grupo muito maior, eu consigo ter essa tranquilidade também. Não tem mais esse medo constante pairando de que vai dar tudo errado amanhã. Não, deu certo, vai continuar dando certo e a gente só vai crescer cada vez mais. Eu achei importante botar esse slide também, porque
às vezes parece que as coisas são de uma hora para outra, de um dia para o outro, de um mês para o outro, mas não é. Cai o dinheiro na conta de uma hora para outra, ok, às vezes a empresa cresce bastante de um mês para o outro, mas isso é fruto do trabalho de anos de planejamento, anos de execução, e eu acho que é importante se lembrar disso. Eu estava pensando esses dias em como a gente cresceu nesse tempo, porque a gente vem planejando, o que a gente está botando em prática agora, a gente vem planejando desde 2018, desde 2017, então nada vem da noite para o dia. A empresa está executando hoje planos que foram traçados vários anos atrás. Eu estou hoje na posição que eu queria estar lá em 2015, quando eu estava quebrado, financeiramente, em relação à família, em relação à qualidade de vida. Eu estou onde eu queria estar quando estava lá em 2015. Então, eu acho que é para tudo, para a empresa, para a vida pessoal, é anos de planejamento, de execução, nada vem de um dia para o outro, né? E a gente continua só no começo. O Melhor Envio tem muito a crescer ainda, dentro do grupo, ainda mais agora, e eu tenho muito a crescer junto da empresa também. Bom, foi um resumo da nossa história, antes do Melhor Envio, no começo, durante o exit e depois. Agora, a gente tem uns minutos ainda, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou founder da Grupo e queria saber, lá no início, sua mentalidade, ela não estava preparada para gerenciar uma empresa desse tamanho. Como que você fez para se transformar na pessoa que você é hoje, com esse mindset? Com certeza não estava preparado de forma alguma. Para te ter uma ideia, eu achava que eu ia conseguir fazer uma empresa de tecnologia com poucos funcionários, né? Porque é mais fácil lidar com um computador do que com pessoas, né? Convenhamos. Mas o tempo passa e eu acho que a gente faz o que a gente tem que fazer. Eu faço o que eu tenho que fazer. O Melhor Envio faz o que ele tem que fazer. Se o que a gente tem que fazer é aprender mais sobre pessoas, a gente aprende. Se a gente tem que aprender a codar, então vamos aprender a codar. Se a gente tem que se mudar de cidade, de estado, mudar de negócio, pivotar, cara, a gente faz o que a gente tem que fazer. E eu acho que esse meu desenvolvimento vem disso também. Eu precisei me desenvolver para continuar tocando a empresa, para continuar ajudando a empresa a crescer e a chegar onde está hoje. De novo, anos de preparo, anos de estudo, para chegar onde a gente está hoje. Obrigado. Bom dia, meu nome é Rodrigo. Eu queria saber de você, que quando você começou a negociar com a Local Web, como é que você sentiu que estava na hora de vender? Quais os pontos positivos e negativos que você colocou na bandeja para saber se você tinha que fazer o negócio ou não? Perfeito. Vou pegar uma aguinha aqui antes, sabe? Ih, molhou tudo aqui. Só um pouquinho. A Localweb não foi a primeira empresa que veio conversar com a gente sobre potencial fusão, aquisição. Outras vieram conversar com a gente antes. E com a Localweb, o que teve de diferente das outras empresas é que parecia que tudo estava se encaixando, tudo estava dando match. A visão do grupo em continuar atendendo o e-commerce, no foco do pequeno e médio e-commerce, combinava muito com a gente. As outras aquisições que eles estavam fazendo também tinham muito fit com a gente. Eles acabaram adquirindo empresas que já eram parceiras nossas também, para ter uma ideia. A visão deles de não entrar dentro da operação também combinou com a gente, de querer manter a estrutura da empresa depois de um exit, manter os executivos, os funcionários. Isso é muito importante para o grupo e também foi muito importante para nós. Então, eu acho que foram vários pontos e se encaixaram todos. Fazia sentido pensando no cliente, porque a visão em relação ao cliente era a mesma. Em relação ao time, ia ser bom para o time, porque também a visão era a mesma. E se encaixou na parte financeira também, que é importante, claro, né? Mas não foi a única coisa. Acho que a gente deu match em vários pontos. E com isso a gente conseguiu continuar avançando durante esses 9 meses até fechar a negociação mesmo. Bom dia, Éder. Maurício. Bom dia. Eu sou conterrâneo também lá de Pelotas, sou conhecido em direto lá. Hoje eu estou no Parque Tecnológico também.
E a minha dúvida é a seguinte, eu acompanhei o processo todo através do meu amigo, do Bruno, que é sócio do Éder, e quero te parabenizar também, né? Obrigado. Agora diretamente. Esse medo que tu falou que tu tinha durante o processo, eu também tenho hoje como startup, onde eu estou na ideação, estou botando produto novo no mercado. Mas a minha dúvida é a seguinte, nesses baixos que a Melhor Envio teve, se chegou a passar pela cabeça, vou parar a operação e vou desistir, né? Não, acho que sempre passa, sim, passa. Eu acho que é normal. Eu acho que quando tu passa por tanta dificuldade assim na empresa e nem passa pela a ideia de pivotar, ia ser estranho até, né? Mas o Melhor Envio era a melhor coisa que a gente tinha, a melhor ideia, o melhor plano, o melhor projeto, sabe? E a gente acreditava muito nele. E eu acho que isso nos ajudou a manter o foco, me ajudou a manter o foco. É uma coisa que eu acreditava muito e eu acho que no final é isso. Acreditar no negócio ao ponto de ficar meses no vermelho, de se afundar ainda mais. Peguei empréstimo nessa época, me afundei um pouquinho mais também. Eu acho que é isso, acreditar no negócio é o que vai ajudar a seguir com a ideia. Porque se tu não acredita, tu vai mudar, né? O pai é Oi, bom dia, parabéns. Bom dia, obrigado. Inspirador, Éder, viu? Muito legal. Queria saber sobre o exit. Por que você permaneceu, se foi uma opção sua, uma imposição do comprador? Eu acredito muito na empresa ainda, continuo acreditando na empresa, a gente tem muita coisa para fazer. Eu não posso entrar em detalhes da negociação, mas é de praxe no mercado, quando tu tem um exit, geralmente tem um período de lock-in também, de que os sócios permanecem. É uma coisa que é padrão de mercado. E continuo acreditando na empresa muito, acho que a gente tem muito a crescer e eu tenho muito a crescer junto com o Melhor Envio ainda também. E aí, meu nome é Tássio. Cara, eu não tenho dúvida, só vim aqui dizer que o produto é foda mesmo, a gente usa pra caramba. Legal. Obrigado. Fala, Éder. Parabéns pela apresentação. Obrigado. A pergunta que eu tenho é o seguinte, você mostrou pra gente a história, né? Quando você começou com o primeiro sócio e tudo mais. Como é que foi esse processo de você sair de 2, 3 funcionários, ali os amigos e tal, e você começar a escalar o time, né? Entender quantos % do meu faturamento eu consigo reinvestir no negócio? Como é que é esse processo de escala inicial que é o momento que eu estou passando agora, para mim é um grande desafio também? Quanto por cento reinvestir no negócio? Eu acho que é 100%. Tem que reinvestir 100% no negócio. Se tu é um funcionário do negócio, tu é um executivo é um funcionário da empresa, né? Tu precisa ter um dinheiro para te sobreviver. E aí, principalmente no começo, se tu vai ter que tirar alguma coisa do negócio porque tu não tem de onde tirar, tu vai tentar tirar o mínimo possível. Porque tem outras coisas a investir também, né? Mas pensar em não ter nada de luxo, principalmente no começo, né? Em retornar ao máximo para as outras áreas da empresa. Oi, tudo bem, Éder? Tudo bem. Obrigada por compartilhar a sua história. Eu sou a Luciana, eu tenho uma startup que é um marketplace. Eu queria saber como é que você enxerga o crescimento dos marketplaces e o que vocês estão pensando para se associar a essas empresas que estão nascendo e que estão crescendo e levando junto com elas outras pequenas empresas Brasil afora. Ok. No Melhor Envio a gente tem APIs que permitem que se faça praticamente tudo que tu consegue fazer na plataforma, no site. Pela nossa API é possível fazer cotação de fretes, rastreamento de fretes, geração de etiquetas. Então, a gente tem muitas integrações com plataformas de e-commerce e a gente também tem integração com alguns marketplaces. É possível um marketplace pegar a nossa API e desenvolver em cima uma integração. E a gente acha isso muito legal, é muito positivo. E queremos mais parceiros assim. Entre em contato com o nosso time depois de parcerias. E sobre marketplaces em geral, eu acho que é uma tendência. O que é marketplaceável vai ser criado um marketplace para aquilo. E
Acho que é muito positivo, traz vários benefícios para o lojista, benefícios para o comprador também. E uma coisa, o crescimento de marketplaces não é uma coisa que exclui o crescimento de lojas virtuais próprias. Mesmo em mercados mais evoluídos, nos Estados Unidos, enfim, em outros países, então ainda tem muitas lojas virtuais próprias, né? Eu acho que as duas coisas coexistem. No futuro, a gente vai ter cada vez mais lojistas com loja própria e vendendo em marketplace também, né? Eu acho que a tendência é mais ou menos essa. E acho que deu o nosso tempo aqui. Obrigado pelas perguntas, pessoal.